Sabe, para a gente conseguir entender este nosso mundo, que está assim, inundado de mídia, de marcas, às vezes a gente precisa de um guia. E hoje, o nosso guia é um dos maiores romancistas americanos, Don DeLillo. A gente vai usar a visão dele para tentar decodificar a realidade que a gente vive hoje. Essa sensação de estar sobrecarregado, sabe? De se sentir meio perdido num oceano de estímulos, isso não é por acaso, não. É o sintoma de uma era muito específica. A nossa. E é exatamente por aqui que a nossa análise vai começar. Pois é. Esse sistema que está em toda a nossa volta, ele tem um nome. É a cultura do consumo. Pense nisso como um ambiente onde praticamente tudo, sabe? Desde as nossas esperanças até quem a gente é, parece que tem um preço, que vem numa embalagem. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: não se trata só de comprar o que a gente precisa, sabe? É muito mais do que isso. É um sistema onde as nossas compras acabam definindo quem a gente é. A marca de roupa, o carro na garagem, o celular que está na mão, tudo isso vira uma declaração de identidade. E por trás dessa cultura toda de consumo, existe uma estrutura de pensamento, quase uma filosofia que sustenta tudo isso. Agora, a gente vai ver como isso se encaixa direitinho no conceito de pós-modernismo. Ok, pós-modernismo. Parece uma palavra complicada, né? Mas a ideia central é até que simples. O pós-modernismo basicamente questiona aquelas grandes histórias, aquelas verdades absolutas que costumavam dar sentido para tudo. Coisas como a fé cega na ciência, na religião, ou até naquela ideia de que a história está sempre progredindo para melhor. E olha, esses pilares descrevem o nosso dia a dia de um jeito impressionante. Pense bem, a ironia e o jogo que a gente vê o tempo todo na internet. A crise das grandes narrativas que se mostra naquela desconfiança geral nas instituições. O foco total na superfície e na imagem, que é basicamente a base das redes sociais, né? A realidade como um espetáculo onde a vida de todo mundo parece um grande reality show. E por último, essa fragmentação da experiência, aquela sensação de que está tudo acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar. Parece familiar? Pois é. E quem foi uma das primeiras pessoas a diagnosticar essa condição toda, a enxergar para onde tudo isso estava nos levando? Exatamente o nosso guia de hoje. Olha, Don DeLillo não é só um escritor. Ele é visto por muita gente como um verdadeiro profeta da nossa era. Pensa só, décadas antes de todo mundo ter um smartphone no bolso, os livros dele já descreviam um mundo saturado de informação, de tecnologia, de ansiedade. Um mundo onde o que é real e o que é artificial começavam a se misturar de um jeito bem estranho. E essa citação dele resume muito bem essa visão. O que chamamos de futuro é o refúgio dos fracos. É forte, né? O que ele faz é nos forçar a olhar para o agora, para o presente, por mais desconfortável que seja. Ele dizia que essa obsessão toda com o futuro perfeito é, no fundo, só uma maneira de fugir da complexidade do que está acontecendo hoje. Então vamos mergulhar agora em duas das metáforas mais poderosas que o DeLillo usou para a gente entender o nosso mundo. A ideia do supermercado como um espaço sagrado e o tal do ruído constante da nossa cultura. Essa ideia do DeLillo, que é central no livro mais famoso dele, Ruído Branco, é simplesmente genial. Ele olhou para o supermercado e não viu só um lugar de compras, ele viu a nova catedral da nossa sociedade. Pensa comigo, o espaço sagrado não é mais a igreja, é o shopping. Os rituais não são mais de oração, e sim de consumo. E a redenção? Bom, a redenção não é mais espiritual, é aquela satisfação momentânea de comprar algo novo, aquela promessa de felicidade que vem na embalagem. E não para por aí. Ele também falou do famoso ruído branco, que dá o título para o livro, aquele zumbido constante da tecnologia, da mídia, que deixa a gente sem conseguir pensar direito. Ele descreveu os dados como uma espécie de radiação invisível, bombardeando a gente o tempo todo. E ele previu a hiperrealidade, que é um mundo onde a simulação, tipo um perfil de rede social todo perfeitinho, se torna mais real que a própria pessoa de verdade. E claro, nesse ambiente todo, a perda de um eu autêntico se torna quase inevitável. Ok, mas e daí? Qual é a utilidade prática de saber tudo isso? Por que entender essas ideias importa hoje em dia? A resposta é bem simples, na verdade. Isso nos dá ferramentas. Ferramentas para a gente navegar nesse nosso mundo com um pouco mais de consciência. É como ter um novo par de óculos. A gente pode começar a olhar para os anúncios e ver não o produto que eles vendem, mas a identidade que eles prometem. A gente pode passar a questionar o que é vendido como realidade nas notícias ou nas redes sociais. E talvez o mais importante de tudo, a gente pode tentar buscar ativamente o que tem significado de verdade, no meio de tanto ruído. E com isso, a gente volta lá para o começo. Aquela sensação de estar soterrado, ela pode começar a diminuir. Não porque o mundo mudou,
mas porque a nossa capacidade de ler e de interpretar o mundo aumentou. A gente começa a sair do caos e a encontrar um pouco mais de clareza. A obra do Delilo, no fim das contas, não dá respostas fáceis, mas ela nos deixa com a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Neste nosso mundo digital, onde a imagem parece ser tudo e a informação é infinita, o que é genuíno? O que é verdadeiramente real?